Olá, muito bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Resenhando. Desta semana está simplesmente maravilhoso. Essa semana tá top porque nós temos uma convidada aqui super especial, inspiradora. Exatamente. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo aí vai se inspirar com a história dessa mulher que é fantástica. Fica ligadinho com a gente, porque o pastor Lucas Igor vai apresentar ela pra gente. Quem é essa pessoa aí, pastor? Pois é, pastor Felipe, eu quero agradecer aí a presença de todos aqui nesse momento especial desse podcast. E a gente tem hoje a alegria de receber aqui a Alane, que ela é profissional da área da educação física. Ela vai dar algumas dicas aqui práticas pra gente de como ter uma vida mais saudável. Tudo bem, Alane? Tudo bem, gente? Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. E eu espero que a nossa conversa flua bem, que a gente consiga tirar umas dúvidas sobre o que a gente vai conversar aqui, né? É isso aí. Maravilha. Com certeza. E, pastor Felipe, aquele negócio, né? Que a gente sempre começa incentivando você a fazer boas escolhas na sua vida. Perfeito. O podcast, na verdade, já existe para isso, né? Inclusive, hoje você já viu aí que a gente vai ter a decisão a ser tomada de ter uma vida mais saudável e ocupar o nosso tempo com exercícios físicos que são muito valorosos. Mas antes disso, eu queria te incentivar também a você malhar não só o seu corpo, mas o seu intelecto também, né? É isso aí, muito importante. Tem que valorizar a educação, gente. Hoje em dia, no nosso mundo que a gente está vivendo, a educação faz toda a diferença, né? Crianças que são mais criativas, que se desenvolvem melhor, elas terão mais chances de terem sucesso na vida aqui nessa terra. E a educação adventista existe para isso, para educar a criança no caminho que ela deve andar, como diz Provérbios. E além de prepará-la para essa vida presente aqui, capacitando, dando instruções valiosas para a vida, também prepara para a vida eterna. Então, a educação adventista, ela vai muito além do ensino. E não é só no ensino básico, né, pastor Felipe? Perfeitamente, gente, olha só, se você está aí tentando fazer uma faculdade, está difícil, está complicado, a gente tem aqui uma opção muito boa para você, que também é a educação adventista, que é através do NASP EAD. Nós podemos aí levar a educação para você na sua casa através da internet com a mesma qualidade do curso presencial. Então você pode aí entrar em contato com o número de telefone que estará passando aí embaixo do seu vídeo para escolher uma dessas faculdades: administração, análise de sistemas, ciências contábeis, comunicação institucional, jornalismo, letras, marketing e etc. São vários cursos de graduação e também cursos de pós-graduação também, beleza? Então você que quer investir na sua carreira, no seu profissionalismo, ou até quem sabe melhorar, ampliar a sua carreira, ou está pensando em mudar de profissão, o NASP EAD é a solução, porque você economiza, os cursos são muito mais baratos do que o presencial, você gasta muito menos, porque você não gasta com deslocamento, você não gasta com roupa para ir para a faculdade, você não gasta com alimentação lá na faculdade, aquelas cantinas da faculdade são caras pra caramba, eu nunca vi um negócio desse. Era para ser barato, porque universitário não tem dinheiro, mas eu nunca vi. Cantina de universidade é cara, bicho. Na minha época eu estudei, não tinha EAD, né? Quando eu fiz as duas faculdades. Agora estou fazendo a terceira. Aí agora eu estou fazendo EAD, que é exatamente comunicação institucional aqui pelo NASP EAD. Então, fica aí a nossa dica para você entrar em contato com o telefone que está aparecendo no seu vídeo, fazer a sua inscrição, fazer o seu curso ali que você tanto deseja, sonha com um preço desse tamanho e com a qualidade adventista de ensino, que é top demais, tá bom? Então, Deus abençoe, invista na sua formação, porque isso aí é o que a gente pode fazer para melhorar o nosso futuro. Exatamente. É isso? É isso aí. Maravilha. Ilane, a gente está muito feliz de receber você hoje aqui, né, para conversar um pouquinho aí. E explica um pouco pro pessoal aí que tá assistindo a gente, quem é a Alane, qual que é a sua área de atuação. Eu já dei um spoiler, né? Mas fala pra gente aí. Então, a Alane é a garota que fazia química. Olha. Aí, do nada, ganhou uma bolsa de estudos numa faculdade particular de educação física e se apaixonou pela área. E resolveu ingressar nesse caminho aí da atividade física, da área fitness. Foi isso que aconteceu, na verdade, né? Legal. Eu, na época, fazia um curso técnico de química no IFAM,
antiga escola técnica, né? E durante esse período fiz o ProUni, ganhei uma bolsa pelo ProUni de 100% na Faculdade de Educação Física. Olha aí, que bom. E assim, naquela época, 10 anos atrás, um nível superior, se você tem, já é muita coisa para concurso público, porque às vezes não exige uma especificidade, né, na área. Então, qualquer curso de nível superior, você já tem uma oportunidade de um concurso público. Aí eu resolvi fazer, disse, vamos fazer e ver o que dá. Afinal de contas, não estou pagando nada pela faculdade. Verdade. Então, vamos ver o que vai acontecer aí para frente. Aí fiz o primeiro módulo, segundo período, e fui me interessando, fui me apaixonando, comecei a trabalhar, eu disse, isso aí que eu vou, é nessa área que eu vou ingressar. E a gente tá aí até hoje, quase 11 anos aí de profissão. Que legal, que legal. Então você formou em 2012. Isso, 2012. Formou na mesma época que eu. Na mesma época que você. Eu formei em 2012 também, em 2013 comecei a trabalhar, então tem o mesmo tempo de trabalho. Isso. Que legal, maravilha. E você, Lani, à medida que você foi fazendo, você falou que foi se apaixonando, né? Isso. E aí você já começou a trabalhar, então, antes de se formar, foi isso? Eu comecei a trabalhar antes de me formar. Eu consegui um estágio que, assim, acho que a minha vida toda foi baseada em fé. Uhum. Primeiro, a questão da profissão, que eu sempre digo assim, não fui eu que escolhi educação física, foi ela que me escolheu. Porque eu lembro que quando eu fiz o ProUni, a gente tinha 5 opções de curso. E educação física não foi minha primeira opção, ela foi a última. Porque eu fazia química, então coloquei coisas que tinham a ver com a área, né? Coloquei farmácia, biomedicina, nutrição e... vou colocar aqui educação física porque... não sei, vou colocar. Coloquei, ganhei a bolsa. E a questão do trabalho foi justamente isso. Eu tinha acabado de sair de um estágio do Estado, né, que eles davam bolsa de estágio para os estudantes. E eu tinha acabado de sair, estava uns 3 meses sem trabalhar. E um colega que fez um curso de férias comigo, ele já trabalhava numa academia de nome aqui em Manaus. E ele disse, olha, eu posso conseguir um treinamento para você. Porque eu não tinha base nenhuma de musculação, de treinamento físico mesmo, né? A gente estava começando ainda com a parte teórica, então a prática mesmo eu não tinha. Sim. Então ele disse, olha, eu posso de repente conseguir alguma coisa, mas não tenho certeza. Então, depois de uma semana, ele disse, olha, falei com o meu coordenador e ele disse que você pode vir fazer um treinamento aqui. Aí eu fui 3 vezes na semana, não tava ganhando nada, só tava gastando. Só pra aprender, né? Só pra aprender. Tinha gente mesmo que falava, porque isso não vai dar em nada, porque tu só tá gastando dinheiro, tu não tá ganhando nada com isso. Conversa vai, conversa vem, não. Assim, eu não posso estar ganhando dinheiro, mas conhecimento a gente está ganhando, né? Pelo menos isso. E eu comecei a fazer o treinamento, foi exatamente 1 mês, 3 vezes na semana, 1 hora por dia. Tinha um professor lá que até lembro o nome dele, Hugo Alfaia, muito obrigada, você foi essencial na minha formação. E assim, ele que fez o meu treinamento durante esse período de 1 mês, com toda a paciência me ensinando, e passava, assim, algumas coisas para eu ler em casa, para pesquisar sobre treinamento. Então, no final desse 1 mês, surgiu uma vaga, né? Esse estagiário que me indicou para fazer esse treinamento, ele foi meio que promovido. Ele foi chamado para uma outra unidade para fazer uma outra função, e a vaga dele de estagiário ficou em aberto. Então, poxa, já tenho aqui uma pessoa que está treinando, então vamos colocar ela. Me fizeram a proposta, aí foi quando eu comecei a trabalhar nessa academia. Mas aí entrei como estagiária, depois formei dentro da academia, me contrataram e fiquei ainda 6 anos trabalhando como profissional formada. Então, assim, bom, não foi em vão. Exatamente. Não foi em vão, foi uma Aproveite as semente oportunidades, plantada. né? Às Excelente. vezes são coisas que acontecem na nossa vida, né? Que a gente não imagina que vai dar no futuro e muda Isso. todo o percurso da vida, né? É uma decisão, foi questão de uma decisão. Poderia ter aceitado ou não. Ou poderia ter ouvido o que me falaram e disse, realmente não vai dar em nada, e ter perdido essa oportunidade. Talvez se eu não tivesse ido para esse treinamento, talvez eu não estivesse aqui falando com vocês sobre treinamento físico. Que Exatamente. legal. Inclusive, você falou uma coisa assim que vale a pena frisar, né? Isso que você citou.
falaram pra você assim, não vai ganhar nada. Você disse assim, eu vou ganhar conhecimento. E o conhecimento é tudo, porque depois que você tem o conhecimento, você pode conquistar os recursos. Você pode fazer o que quiser com aquele conhecimento. Exatamente. Né? E ninguém tira de você, né? Tá aqui dentro, ó. Né? Verdade. Maravilhoso, muito bom. E aí, Lani, eu conheci vocês num box de CrossFit. Para quem não sabe o que é isso, eu convido você a procurar aí um box de CrossFit mais próximo. Vai ficar sabendo hoje o que é. Esses dias eu conversei com uma pessoa, a pessoa falou assim, vou CrossFit pagar para ficar correndo igual um doido na rua. Pagar academia para correr na rua, né? Que o pessoal sempre fala. Mas assim, gente, olha, se você ainda não fez isso aí, se você não conhece, cara, vale muito a pena. É uma atividade prazerosa demais. É uma atividade que não repete, né? Não tem monotonia. Eu sou suspeita pra falar. Sim. Né? Eu tô nessa área desde 2013, então assim, se eu falar, CrossFit é a melhor coisa do mundo, eu sou suspeita. 10 anos, tá? Aí não dá. Mas assim, na verdade o cross eu vejo como uma opção. Porque a gente tem, o que a gente conhece de atividade? Musculação, corrida e ginástica. Né? Se eu não gosto de ginástica, que são aquelas aulas coletivas, se eu não gosto de musculação, de correr, eu vou para uma academia de musculação. Quem não gosta de musculação vai para ginástica. Ou quem não gosta dos dois vai para corrida. Eu vejo o CrossFit como uma opção para tudo isso. Porque a gente consegue fazer o treinamento de força da musculação, fazer as atividades de alongamento, de condicionamento físico da ginástica e consegue fazer a corrida. Que é o treinamento aeróbico, né? Então, a gente consegue juntar tudo isso dentro de uma atividade só, que é o CrossFit. E ao contrário do que muitos pensam, o CrossFit ele não é feito de qualquer jeito. Ele tem um planejamento. As aulas são diversas. Todos os dias tem um treinamento diferente, mas tudo dentro de um planejamento. Tudo dentro de um objetivo, né? E ao contrário também do que se vê por aí, né? Porque quando você vai lá no YouTube e coloca CrossFit, já vê os vídeos dos atletas. Aqueles homens e mulheres super condicionados, aqueles corpos musculosos, enormes, né? E a gente não vê a idosa de 70 anos, não vê a mãe de família, o pai de família, a gestante, a criança fazendo CrossFit. E isso existe, né? Então a gente tenta... Sempre quando a gente tem a possibilidade de estar em algum lugar de comunicação, a gente sempre tenta tirar essa imagem da cabeça das pessoas de que CrossFit é só para atleta. Quando, na verdade, o CrossFit é um treinamento para a vida diária. Perfeito. O que a gente faz dentro de um box de CrossFit, muitas vezes é um movimento que a gente reproduz no dia a dia. Felipe, que conhece, ele vai poder me dizer, por exemplo, um deadlift, que é o levantamento terra. Quantas vezes a gente não levanta sacola? Perfeitamente. Quando vai no supermercado? Perfeitamente. Então, o cross ele vai te ensinar a fazer algumas coisas do teu dia a dia de uma melhor forma para que você não se machuque, para que você consiga fazer com mais eficiência e eficácia. Tem uma coisa, né, Lani, que a gente chama os professores de coach, né, no box. E você é uma delas, é coach Sim. também. Eu queria te perguntar o seguinte para as pessoas que estão nos assistindo. Quais são os riscos da pessoa se lesionar no CrossFit? Porque tem muita gente que fala assim, eu não faço CrossFit porque o CrossFit eu vejo que é muito perigoso, a pessoa pode se machucar e tal. Quais são os riscos e quais são os benefícios do CrossFit para a pessoa? Felipe, tem um estudo, eu não vou te dizer assim a data porque eu não me recordo realmente, mas procurando na internet talvez a gente consiga encontrar. Mas tem um estudo que faz uma comparação do índice de lesão dentro do CrossFit comparado com outros esportes. Por hora, né? Por hora de treinamento, quantidade de lesão vai ter uma porcentagem. O CrossFit ele é muito menos lesivo do que o futebol. Olha aí, ó. Tá vendo aí, galera? Né? Todo mundo, eu gosto de futebol, no futebol. Agora me diz, quem que já jogou futebol que não sai com o tornozelo torcido, não sai com o joelho machucado, não sai com alguma coisa batida, uma canela roxa? Esse dia eu tava vendo um vídeo do Muzi, Paulo Muzi. Sim. Paulo Muzi é um atleta aí, profissional, né, da musculação. É profissional ele, não é? Ele é ex-fisiculturista e hoje ele é médico do esporte, endocrinologista e trabalha, e a esposa dele trabalha com nutrição.
O cara é fera nessa Cara, área. O cara assim, em nível de treinamento físico, ele é sensacional. o cara. E aí ele tava dizendo o seguinte, ele abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e aí perguntaram pra ele, eu posso usar o futebol pra ser o meu cardio? Aí ele virou, né, ele é muito educado, né? Um cara muito assim, polido, para não dizer o contrário. Ele falou, esse cardio, o futebol, é cardio do satanás. Porque é o seguinte, você vai brincar de jogar futebol, daqui a pouco tu vai estar com um tornozelo machucado, um menisco arrebentado. Um problema tu vai ter por causa do futebol. Então, cardio, futebol, esquece. Se você quer ser um atleta, mesmo que amador, vai fazer um cardio, corridinha, vai fazer outro tipo de cardio. E isso aí vem de encontro com o que você está falando. Exatamente. Que a lesão no CrossFit é menor do que no futebol. Eu, por exemplo, jogo bola, jogava muita bola. Mas eu tenho 2 joelhos arrebentados, já tenho estiramento de coxa, tive outro na perna direita. Eu acho que você também tem alguma coisa aí também. Tem também. Então, realmente, é muita lesão que dá. Então, ele se torna... O CrossFit comparado a esses esportes... Imagina comparar CrossFit com rugby. Vixe. Não tem como dizer que o CrossFit é mais lesivo que o rugby. Perfeito. O que acontece, Felipe, é que as pessoas, como eu falei, elas vão procurar o que é CrossFit e já vê os vídeos dos atletas. Aí todo mundo imagina, eu não vou conseguir carregar esse peso todo, 100 quilos, 200 quilos por aí, assim, de agachamento, essas coisas. Mas, assim, o CrossFit para as pessoas do dia a dia é um treinamento básico. Eu vou te ensinar, antes de você carregar peso, a gente sempre prioriza a segurança do aluno. Então, antes de colocar peso, antes de você segurar uma barra, você vai aprender a agachar, você vai aprender o posicionamento correto do corpo, você vai aprender o movimento com PVC. Isso aí, que é um cano. Que é um caninho de água. Esses caninhos de água que a gente tem em casa, sua torneira, pois é, aquele caninho de PVC é o que a gente vai usar pelas primeiras semanas até você conseguir ter um movimento seguro, que antes de ter um movimento estético, aquele movimento bonito, aquele movimento padrão, você tem que ter um movimento seguro. Então a gente sempre vai priorizar isso. Então vem primeiro o movimento seguro, aí depois sim você vai começar a treinar com barra, aí vai progredindo as cargas à medida que você vai melhorando a sua técnica. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, assim, não tem por que dizer, o CrossFit é lesivo, o CrossFit é isso, o CrossFit é aquilo. Não. O que, na verdade, lesiona dentro de qualquer... Eu não falo só do CrossFit, eu falo de qualquer esporte. O que lesiona dentro do esporte é o treinador. Você tem que ter um bom treinador, porque se você não tiver um treinador que conhece o que está fazendo, que sabe o que está fazendo e por que ele está fazendo aquilo, porque ele está pedindo para você fazer, vai lesionar. Então não é o CrossFit. Às vezes é um treinador ruim que você tem. E outra coisa é você não ouvir o seu treinador. Né? São esses 2 fatores que causam lesão em qualquer esporte, porque às vezes a gente fala, olha, o movimento não tá legal, diminui a carga, porque você pode... Não, eu vou fazer. Aí vem o ego, né? Eu vou fazer, fez. Machucou? Foi o CrossFit. Não foi o CrossFit, foi a sua teimosia. Perfeito. Foi o seu ego que te levou a uma lesão. Ou então você pegar um peso muito maior. Sim, do que você... mas é justamente isso, essa questão do ego. Às vezes o teu corpo não está preparado para aquele peso. E o coach, ele sabe, quando você tem um bom treinador, ele só de olhar a tua postura perto da barra, quando vai pegar o material, ele já vê que isso não vai dar legal, isso não vai ficar bom. É melhor diminuir o peso, aí vem. Não, vou conseguir. Aí acaba lesionando. Entendi. E aí, no caso assim, por exemplo, Olane, na academia, eu sempre fui à academia e academia a gente vai aprendendo os movimentos tal, e academia você tem um acompanhamento de perto se você contratar um personal que vai ficar ali do seu lado, né? Senão tem aquela pessoa que trabalha na academia, uma vez ou outra você precisar de alguma coisa, ele chega lá e te dá um apoio e tal. Mas vamos supor que eu nunca fui no CrossFit, vamos supor que eu fosse a primeira vez hoje. Como que é o procedimento? Os profissionais que estão lá, eles dão esse acompanhamento inicial, indicando, como é que é? Sim, a gente sempre prioriza, porque é uma aula, primeiro que é uma aula coletiva, então essa dúvida é bem pertinente, porque como é que o coach com um aluno iniciante vai conseguir dar conta de tanta gente?
é tudo uma questão de gerenciamento, Sim. né? Uma questão de organização. Então, por exemplo, eu quando eu estou dando aula, eu sempre priorizo que os iniciantes fiquem na frente, na minha frente, para eu poder acompanhar de perto. A aula é coletiva. A aula é coletiva. Então, os alunos mais experientes, eles têm uma certa independência, tá? Mas isso não significa que não seja necessário correção e observação. Então, os iniciantes ficam na frente, a gente vai dando instrução passo a passo. Sempre que o meu iniciante está aqui, tô olhando para ele, pedi para ele fazer determinado exercício, ele está fazendo, tá direitinho. Enquanto ele está fazendo, a gente está ali olhando, vendo os outros para ver se tem alguma coisa de errado. Então, a primeira aula é bem básica, é peso corporal, talvez uma anilha ali de 5 quilos para fazer algum esforço, mas todo o treinamento ele vai ser adaptado para o iniciante. Seja a questão de movimento, seja a questão de carga, seja tempo de duração, seja a questão da quantidade de repetições, tudo é adaptado para o iniciante. Legal. Então, não espere que se lá no treino tiver um deadlift de 100 quilos, que você vai fazer com 100 quilos. Não vai. Talvez só com um kettlebellzinho de um pezinho de 10 quilos ali já seja o suficiente para você na primeira aula. Isso aí. E o que é legal é que primeiro a gente aprende o movimento, para depois progressão de carga, Sim. né? Primeiro Sim. movimento. Eu achei, para mim foi uma conquista muito grande quando eu fiz a primeira corda, subi a corda, né? A primeira vez que eu fui tentar na corda, cara, não subia. Esse é o sonho de todo crossfiteiro iniciante, é subir na corda. É perfeito. Quando consegue é uma conquista. É uma alegria danada. Mas também a canela É. fica daquele jeito se não tiver com meião, fica arranhado. Pois é. Minha querida, é o seguinte, você fala pra gente um pouquinho dos benefícios do CrossFit. Ah, sim. Dos Desculpa. benefícios. Gente, os benefícios são inúmeros. Como qualquer outra atividade física, a gente tem os benefícios básicos, né? Melhora do sono, a questão do peso, que a gente consegue reduzir, estresse, reduz bastante. Agora, em relação ao CrossFit, eu gosto muito de falar dos benefícios, porque, assim, a gente não trabalha com peso com máquina. Uhum. A gente fala que a máquina é o nosso corpo. O nosso corpo é a única máquina que você vai usar dentro do CrossFit. Então, a gente acaba ganhando muito mais coordenação motora, consciência corporal, noção de espaço, entendeu? A questão da força, agilidade, potência, tudo isso, flexibilidade, que é uma coisa que a gente precisa muito. Tem algo relacionado com a calistenia ou não? Tem algumas coisas, porque dentro do CrossFit a gente tem 3 modalidades. A gente tem a parte de powerlift, que é levantamento de peso, que a gente trabalha barra e anilha. Nós temos a ginástica, que são justamente esses movimentos calistênicos, né? Fazer barra fixa, flexão de braço, agachamentos com peso corporal. E a gente tem a parte do metabólico, que a gente coloca metabólico, mas são como exercícios mais aeróbicos, que exigem muito mais oxigênio. Remo, corrida, pular corda, burpee. Burpee é uma beleza. Burpee, o Felipe conhece bem. O que é o burpee? Meu pai, aí você vai conhecer. Vai lá no cross, vai lá no box, você vai conhecer, vai ser ótimo. Mas explica aí como é que é o burpee. O burpee, vamos dizer assim, é uma espécie de, quem é da luta eu acho que vai conhecer, é um sprawl. A gente deita no chão e sobe rápido, ficando em pé, jogando as mãos pra cima. É um movimento bem rápido. A gente pensa que é bobo, né? Parece. Primeira vez que me apresentaram... faz aí 5 burpees. Fácil. Isso aí é micharia, isso aí eu faço fácil. Meu amigo do céu. Quando você chega no 10, mano, você já tá... Ai, meu pai, cadê que acaba isso? Só 10, olha que foram só 10. Então, assim, flexibilidade, potência, resistência cardiorrespiratória, agilidade, flexibilidade, coordenação motora, noção de espaço, tudo isso a gente consegue ganhar dentro do CrossFit. Sem contar que a atividade, como ela é de alta intensidade e ela é muito variada, você vê 1 hora de treino passa assim, ó, muito rápido. É geralmente 1 hora o treino. Normalmente é 1 hora de treino. A gente não precisa mais do que isso para fazer o aluno treinar bem. Às vezes 15 minutos. Se a gente pegar um treino bem feito, você aquece 15 minutos, já foi. É verdade. O WOD, né? O treino é dividido em algumas partes. São 3 partes, são né? 3 Como é que partes. é essas partes? A gente tem aquecimento, que dentro desse aquecimento a gente também pode fazer um momento de mobilidade, né? Aquecer as articulações. Aí vem o aquecimento.
que o objetivo do aquecimento é elevar a frequência, elevar a pressão arterial para preparar o seu corpo para a atividade física. Aí tem a parte técnica, que a gente pode trabalhar de duas formas. A gente pode passar o movimento que vocês já conhecem e trabalhar força, né? Por exemplo, vou colocar o deadlift, que é um movimento bem simples, que é o levantamento terra. A gente coloca as anilhas, você vai trabalhar ali com 3 séries de 8 repetições com uma carga de tantos %. Então ali a gente está fazendo um treinamento de força, né? Um condicionamento de força. Ou a gente pode trabalhar de forma técnica. Hoje a gente vai aprender a fazer rope climb. Então a gente vai separar aquele momento da aula para ensinar a técnica de subir na corda. Isso aí, rope climb é subir na corda. Isso, então a gente pode tipo fazer... parecido com a do bombeiro lá, né? Você bota lá em cima. Sobe bem 5 parecido com a do metros bombeiro. do chão, assim, Exatamente. Então a gente tem essas duas formas de trabalhar a parte técnica. Ou posso fazer o condicionamento de força, ou eu posso ensinar um movimento específico da aula, por exemplo. Entendeu? E a gente vai para a parte principal, que é o WOD, que é o Workout of Day, né? Que é o treino, o trabalho do dia, o esforço do dia, que é a parte realmente de treinamento. Aquele momento ali, a gente sempre diz assim, esse momento não é para ensinar técnica. Esse momento é para treinar. Então, ali você tem um objetivo de atingir assim, o seu esforço máximo. Dar o seu melhor naquele momento. Aí, então a gente não vai corrigir o aluno, a gente corrige de forma que ele não perca a intensidade do treino. Entendeu? Porque o objetivo ali é ele realmente treinar em intensidade. E essa terceira parte do treino aí dura... Depende muito do que está programado para aquele dia. Por exemplo, a gente tem treinamentos de 10 minutos, a gente tem odds de 40 minutos. Então, vai depender muito do que eu quero trabalhar com o meu aluno. Por exemplo, se eu quero que seja um odd de alta intensidade, eu tenho que fazer um odd com tempo reduzido, 10 minutos. Por quê? Porque a intensidade e tempo, eles são inversamente proporcionais. Se eu tenho mais intensidade, eu tenho menos tempo. Entendeu? Se eu quero uma intensidade moderada, uma intensidade mais leve, mais baixa, então eu posso colocar esse esforço por mais tempo, porque ali a pessoa consegue manter aquele ritmo por 30, 40 minutos. Então a carga é mais leve, a intensidade dos movimentos é mais leve. Entendi. Entendeu? Eu tô tirando as minhas dúvidas aqui. Não, é isso não. O objetivo é ganhar o aluno. A gente quer ganhar o aluno. A gente tem todo o tempo. É bom que a gente tem dois aqui, um que já tem experiência, outro que nunca foi no CrossFit, né? Aí ele fala do que ele já viveu e eu pergunto o que eu quero saber, né? Sim. Porque tem gente que é assim, que tá assistindo a gente também. Mas assim, Lani, por exemplo, geralmente a pessoa que faz CrossFit, ela também vai à academia normalmente? Ou você diria pra mim que é uma espécie de treinamento completo que se a pessoa for só no CrossFit, ela tá tranquila? Boa pergunta. Olha, o CrossFit, ele é um treinamento completo em si. Né? A gente pode afirmar isso. Só que assim, vai depender muito do teu objetivo. Porque se você quer estética ou se você quer qualidade de vida e condicionamento físico. Perfeito. Porque o que acontece? Eu sempre gosto de comparar o CrossFit e a musculação com um consórcio e um financiamento. Se você vai comprar um carro e você está com pressa, eu quero esse carro agora, o que você faz? Se não tem dinheiro, vai financiar. Vai financiar, porque aí você vai pagando, mas você já está com o bem em mãos. Sim. Se você não está com pressa, eu quero um carro, mas dá para andar de ônibus ainda por um tempo. O que você faz? Vai no consórcio. Paga muito menos juros. Vai pagando menos juros. Aí, a hora que você for contemplado, você recebe o seu carro. O CrossFit e a musculação, eles são assim. Depende do teu objetivo. Se você quer estética e você quer isso pra agora, musculação. Tá? Porque você vai ter um resultado em muito menos tempo. Você vai começar a ver resultado muito mais rápido. Sim. No CrossFit, o CrossFit ele é um consórcio. Por quê? Porque você vai depositando ali todo dia um pouquinho. Uma hora, daqui a alguns meses, daqui a um ano, por exemplo, você vai conseguir o seu resultado. A gente tem uma média para a pessoa ter um resultado bom dentro do CrossFit de mais ou menos um ano. Porque menos do que isso não dá. Porque como eu falei antes, quando você chega no box de CrossFit, qual é a prioridade do treinador? Técnica e segurança. Então, eu não vou trabalhar com carga.
Você Sim. vai estar trabalhando ali com o seu peso corporal. Então, a estética, ela demora um pouquinho mais a surgir. A hipertrofia, como as pessoas buscam, o crescimento de massa muscular, ele demora um pouquinho mais no CrossFit, porque tem todo um processo antes de eu começar a pegar carga, tá? E também, até porque o CrossFit, você não tem aparelhos, né? Não. Como na musculação. Os aparelhos da musculação já te induzem a fazer na posição mais certa, né? Eles te colocam numa caixinha. Vamos dizer você- assim, os aparelhos de musculação, eles fazem isso. Eles te colocam ali num padrão do movimento e você só tem que executar. Por exemplo, o leg 45, não tem como você fazer errado. É sentar, colocou ali. Lógico, tem a questão da Ainda tem gente que erra. Ainda tem gente que erra, pois é. Ainda tem gente Pois que é. erra. Tem a questão ali da amplitude do movimento, Isso. né? Então, se você fizer uma amplitude muito pequenininha ou se fizer muito grande, você pode estar forçando sua articulação e tal. Mas o CrossFit são seus movimentos corporais. Sim, é como a gente fala, o CrossFit, a máquina é o nosso É, corpo. isso. Então, assim, eu tenho que te ensinar o padrão do movimento, como Perfeito. fazer uma puxada alta, como fazer uma recepção de barra no ombro, Uhum. como fazer uma recepção de barra em cima da cabeça, que a gente chama de snatch. Uhum. Então, tem tudo isso. Então, tem todo um processo Sim. antes de você começar a pegar peso. E Perfeito. quando a gente fala de treinamento de ganho de massa muscular, a gente tem que pensar assim, o que faz eu ganhar massa muscular? É a carga que eu levanto. Uhum. Então, se eu conseguir levantar mais carga, eu vou gerando mais hipertrofia muscular. Só que no CrossFit, antes de eu chegar na carga, eu tenho que passar pela técnica e pela segurança do movimento. Perfeito. Então, aí sim eu começo com uma carga baixa e vou aumentando à medida que a minha técnica vai melhorando. Perfeito. À medida que a minha força também vai aumentando, aí sim eu vou começando a pegar carga e aí vai vir a hipertrofia muscular e a famosa estética que o pessoal tanto quer. Mas tem um detalhe. Isso aqui é de experiência própria. Eu pedalo também, né? Eu gosto de pedalar, fazer bike aí. E aí o que acontece? Eu percebo que quando eu treino CrossFit por uns 2 meses, assim, 2, 3 meses, 2 meses, eu já sinto uma diferença enorme para pedalar. A potência já aumenta muito forte. Com certeza. A minha respiração. minha respiração, meu cardio fica muito melhor. Então, para mim que gosta de pedalar, o CrossFit ele é essencial, porque é cardio e força. Eu sinto que eu tenho mais explosão, eu resisto mais por mais Sim, tempo. é porque o CrossFit ele pode ser usado como um treinamento principal, né? Ah, eu só treino CrossFit, então ele tem o treinamento principal. Ou ele pode ser um treinamento secundário. Ah, por exemplo, você é atleta de ciclismo. Uhum. Eu Mountain bike. tenho no box atletas de natação. Uhum. Eu tenho atletas de luta, que eles usam o CrossFit como um segundo treinamento de condicionamento físico. Legal. Ele tem o treino específico dele, Uhum. né, na bike, na natação, na luta, mas ele tem um treino por fora que é uma base, que é justamente o que muitas pessoas fazem que usam o CrossFit. Entendeu? muito É top. possível. Só que aí você tem que. É muito bom quando o aluno ele traz um feedback do outro lado. Ah, ele, por exemplo, você é atleta de Bike, ciclismo, de isso. bike. Então, quando a gente tem o teu feedback, olha, tal dia eu tenho uma competição de 10 km, 15 km. Então, o treinador, Felipe, é melhor hoje tu não treinar, porque tu tem que estar preparado, recuperado, para tal dia você pedalar bem e não ficar com dor. E isso aí que você falou é interessante, né? Porque eu já tive provas que eu fui para prova de mountain bike e eu errei no treino. Eu treinei até um dia antes e treinando intenso na academia até um dia antes. Quando eu dei a largada, Nossa. a perna parecia que já tava. Cansada já. Já Moída. tinha pedalado quilômetros já, né? Tu é doido, minha amiga. Aquela prova eu não consegui largar. Nossa. Eu larguei, mas assim, não consegui largar porque todo mundo largou na minha frente e eu não consegui acompanhar. E não era porque é porque simplesmente eu não conseguia, a perna não ia. E aí que eu fui entender isso aí que você está acabando de dizer. Mas Você tem que saber quando tem a prova, né? sim. É por isso que eu falo, é muito importante quando o aluno chega pro treinador e fala, olha, eu treino, faço natação, tenho competição, faço competição a nível nacional, o nosso aluno lá, ele faz isso. Ele é atleta de nível brasileiro. Que legal. Então, assim, olha, tal dia eu tenho competição. Então, aí ele treina, aí quando a gente sabe da data, Gustavo, até tal dia você não pode, a partir de tal dia você não treina mais. Uhum.
que você tem que recuperar, tá? O teu corpo tem que estar bem, pra quando chegar no dia da prova, você conseguir fazer uma boa prova. E Legal. assim, quando o aluno ele ouve o professor, cara, Vai embora. os resultados são ótimos, são excelentes. Lani, cara, o papo tá muito bom. Eu gosto muito desse papo aí, Sim. é meu Ah, mundo. Eu vou nem- acho- Deixa eu fazer mais uma pergunta Não posso nem aqui. Faça, falar faça. nada. E o gasto calórico, Lani, como é que é Boa! no treino? Porque é tipo assim, ó, a pancita. O que a mais pessoa importa? Perde, Eu rápido, vou me como é que é? sacrificar, mas eu vou ganhar quanto nisso, né? Ou melhor, quanto é que eu vou perder? É, verdade. Gente, o gasto calórico, ele é de mais ou menos... A gente tem uma média de 600 a 1.000 calorias Isso aí. por treino. treino, é Uma bastante, hora de né? treino, 600 a 1.000 calorias. Ou seja, é muita É coisa, muito. né? Só que, mais uma vez, vai depender do treino, Uhum, né? do Que tá dia. programado. Uhum. Mas também tem um outro lado. Tem a parte do aluno. O aluno tem a sua Claro. responsabilidade, né? Claro. Então, assim, a gente programa o treino para atingir determinada intensidade, mas se o aluno faz corpo mole, É. ele não vai Isso chegar mesmo. nessas 600 calorias, 1.000 calorias que ele quer. Então, assim, eu gosto sempre de falar, vamos treinar? Você veio treinar? Então treina. Você quer... É uma hora só. É uma hora só. Se arrebenta. E detalhe, dentro dessa uma hora, a gente divide a aula em três ainda, em três né? partes. Então, vamos dizer assim, que o treinamento propriamente dito, o OD, de 10 a 40 minutos. É legal que você está dizendo aí que às vezes a gente fala assim, você tem que dar o seu melhor. Mas nem sempre é dar o seu melhor com a carga máxima. Então presta Sim. atenção. Às vezes você vai para academia, vai para o cross, né? Não, eu vou fazer o melhor, eu quero emagrecer, vou botar o máximo de peso aqui. Aí você se arrebenta. O que precisa fazer? O que mesmo? É a intensidade dentro do seu Dentro do peso programado. que você consegue. Exatamente. A gente consegue, por exemplo, fazer um treino de alta intensidade sem usar carga, peso. Entendeu? Eu posso fazer um treino de alta intensidade só com peso corporal, é possível. Mas isso vai depender de quanto o aluno, de quanto você está disposto a se sacrificar para atingir o seu objetivo. E uma coisa muito importante, a dieta também tem que estar inclusa É isso que eu ia te falar. Tem que te estar incluso perguntar nisso. agora. Qual é a importância da dieta? Porque, olha só, 1 hora por dia, você tem 24 horas no dia, né? Aí tu gasta 1 hora para treinar, beleza? Você fala, pô, fiz a minha parte, paguei, né? Tá pago. Tá de hoje Sai pago. do treino, come uma barra de chocolate. Ou uma Acabou. coxinha. Esses dias eu vi uma chargezinha, a pessoa fazendo isso, né? Aham. E aí, escrito assim, é por isso que eu treino, pra poder comer assim. Pois é, como é que é esse lance aí? Porque é 1 hora só que a gente passa ali na academia e tal, beleza. Mas só que a gente passa 23 horas do dia fora. E aí, você acha que é importante, que tem que fazer alguma coisa nessas 23 horas para potencializar essa 1 hora de treino? Tem. Como é que funciona isso aí? Tem que comer direito. Essa história do eu treino pra comer, ela é muito real. Que eu vou te falar que eu já fiz muito isso. Na época que eu treinava em academia, eu adorava fazer isso. Eu treino pra isso, treino pra comer. Né? Mas também era assim, eu me matava na academia pra eu poder comer o meu chocolate, o meu x-salada quando eu queria, entendeu? Mas quando você tá procurando um resultado eficaz, um resultado que você consiga se olhar no espelho e dizer, olha, tô conseguindo, tô chegando no meu objetivo, você tem que fazer certos sacrifícios, né? Sim. Então, além do treino, tem que ter a dieta. Porque, na verdade, o que faz você emagrecer é a dieta. Olha aí, ó. O treinamento, ele vai potencializar esse resultado. Entendeu? Então, por exemplo, a alimentação. Por que a alimentação se torna importante no treinamento? Né? Porque os dois têm que andar juntos. Porque, primeiro, imagina o teu corpo como se fosse um carro. Você não vai colocar qualquer gasolina dentro dele, né? Uma gasolina batizada. Vai bater o motor 1 hora. Verdade. Não vai dar, vai começar a arrebentar a peça. A alimentação, ela funciona justamente como esse combustível. Se você gosta de muita fritura, muito carboidrato simples, né? Comer muita besteira, 1 hora o motor vai bater. Exemplo de carboidrato simples. Pão, Pão branco. biscoito. Biscoito. A gente chama de carboidrato simples, é aqueles que têm uma digestão muito rápida. Então, tudo que tem muito açúcar, biscoito recheado,
a batata frita, Salgadinho. os salgadinhos, tudo isso que a gente chama de besteira. Bolo, biscoito, pães brancos, tudo isso. Tudo Padaria, isso então. Padaria, É então. um problema. Chegou na padaria, tudo Até, aquela coisa gostosa. Cancela a Esquece. padaria. até a tapioquinha, aquela tapioquinha branca, Aham. a gente chama de carboidrato simples. Olha aí, O ideal, eu não sou nutricionista, mas de experiência desculpa, aí. De por dia a dia. experiência e já aprendendo com um amigo que eu tenho que ele é nutricionista, o Wilson Arruda, por favor, anote esse Conheço o nome. Wilson. Conheço. Wilson- Um abraço pra você, O Wilson. Wilson é um ótimo nutricionista, recomendo muito ele. E ele acompanha, ele já vem acompanhando a Eu gente nesse treinava processo. com ele no cross aqui de Sim. perto. Você sabe por onde ele tá? Tá treinando ainda cross ele? Cara, ele tá com o horário bem Bem- apertado. ah, ele tá. não tá treinando, não. Mas Mas, gente boa ele. mas conheci. ele ainda tá. Acho que ele tá aqui no consultório aqui próximo. Legal, acho que é aqui legal. na Recife. Mas assim, a tapioquinha que a gente gosta, não vou comer pão, mas vou comer a tapioca. E come só tapioca. Aham. Aí é a mesma coisa que tá comendo pão. Entendeu? O Entendi. ideal é sempre que esses carboidratos simples, eles venham acompanhados de alguma proteína. Uhum. Que é justamente para não virar açúcar muito rápido no sangue. E se você não usar aquele açúcar que tá no sangue, ela vai se estocar em forma de gordura. Tipo uma tapioca com ovo, assim. Uma tapioca com ovo, uma Pão tapioca com com ovo. queijo branco. Entendeu? Pão com Alguma ovo. proteína, alguma fonte de proteína, isso. Pão com ovo, melhor coisa. Taca ali 2 ovos, 3 ovos mexidos no pão. Manda ver. Num pão. Um pão simples francês ali. melhor para treino. Melhor pra treino, né? É. Fechou. Entendeu? Então a alimentação tem que estar alinhada com o treinamento. Alinhada. Tem que E tá o junto. descanso? Importantíssimo. Tem gente que treina e não dorme. Dorme 5 horas por noite. Mesmo que nada. Porque você dá o estímulo durante o treino. Durante o treinamento, você não tá ganhando massa magra. Uhum. Você tá quebrando fibra. Uhum. Toda a sua musculatura, as fibras musculares estão sendo quebradas por causa do esforço. Então, muitas vezes, aquela dor muscular que a gente sente, as pessoas falam, é ácido lático. Não, não é ácido lático. É só as inflamações que acontecem pelo rompimento das fibras. Uhum. Aí, o porquê do descanso? Quando você descansa bem, você consegue ter uma noite de sono boa, que você consegue atingir aquele nível de sono profundo, é nessa zona aí do sono profundo que acontecem as reparações no corpo. Aí vem a proteína lá que tá estocada, que vai começar a cicatrizar as fibras, né? Reposição de nutrientes, tudo isso vai ser feito durante o sono. Então, o descanso ele é muito importante. Tanto que dentro do treinamento de CrossFit, a gente tem 2 tipos de programação de treino. Ou você treina 5 dias na semana e descansa 2, ou treina 3, descansa 1, treina mais 2. E descansa e treina, aí repete o ciclo. Uhum. Entendeu? Mas sempre é muito importante você ter um dia de descanso, né? Durante o treinamento. Porque o descanso também faz parte da programação de treino. Então tem Então tem não é que o ideal a pessoa treinar todo dia sem parar, Não, né? porque aí você dá estímulo, mas que horas você vai recuperar? É o lance Entendeu? da prova que eu fiz, que eu vim treinando direto, cheguei em cima Exatamente. da prova, o Tá corpo Exatamente. Desgastado. É Já na tá hora, desgastado. eu tive, para vocês terem uma noção, eu tive um aluno, já tem bastante tempo, ele era policial militar. Militar não, ele era da Federal. Uhum. Então, vez ou outra, ele tinha que estar viajando para fazer missão. E ele treinava com a gente todos os dias. E ele sempre treinou bem. Aí ele saiu para uma dessas missões, ficou 1 mês fora. Quando ele voltou, ele fez uma consulta com a nutricionista e a nutricionista fez a avaliação física dele. Nesse período de 1 mês, sem treinar, só trabalhando, né? Ele ganhou 1,5 kg de massa magra. Sem 1 treinar? quilo, sem treinar, 1,5 kg de massa Resultado magra. ainda do treino. Resultado do descanso do treino. Ok. Entendeu? Porque a entendi. musculatura dele estava descansando e nesse período de descanso ele conseguiu ainda assim ganhar massa magra. Que legal. Então, assim, ao contrário do que as pessoas pensam, a gente não está ganhando massa magra durante o treino. A gente ganha no descanso e na alimentação adequada. Porque legal. o que acontece também é que
tem alguns alimentos que eles desfavorecem o nosso treinamento e a nossa recuperação. Por exemplo, se eu faço um treino de cross em alta intensidade e eu não descanso direito, ou eu como muito açúcar, tomo muito refrigerante, tudo isso vai atrapalhar muito a recuperação, vai causar mais inflamação nas fibras e vai aumentar a dor muscular. Entendeu? Então tem que ter muito cuidado com o que a gente come após o treino. Né? Aí. Interessante, né? Interessante. Lani, e outra coisa, você é mãe, casada. Mãe de 2. Casada com Caio Magno. Um abraço aí, Caio Magno. Você foi o cara que me apresentou aí o mundo do CrossFit, foi o meu primeiro coach e um excelente profissional. Eu queria te perguntar o seguinte, como é o treinamento na fase de mãe? Porque você treina desde que você começou nesse mundo fitness, né? E aí você foi mãe por 2 vezes, né? E eu sei que eu acompanho você no Instagram e eu vi lá que você estava treinando com a barriga enorme e a mulher estava treinando no CrossFit. Focada. Eu falei, cara, como é que pode um negócio desse? Como é que é isso aí, Lani? Gente, olha, eu vou falar a verdade, não Peraí, fácil. Tem vídeo aí, não tem? Tem vídeo dela aqui treinando? Ai, meu Coloca Deus. aí pra gente dar uma olhadinha aí na Lani. Olha aí, gente, que é isso, velho? Que movimento é esse daí, Lani? Esse daí é um thruster. É um agachamento com desenvolvimento. Aí esse segundo aí é o deadlift. Esse é o deadlift que a gente estava falando tanto aqui nos exemplos. Esse é o deadlift. Eita. Aí sou eu dando aula. Daí eu estava ensinando os alunos a fazer uma recepção de barra. Acho que eu estava com uns 6 meses aí já. Eita. A barriga ela parece bem grande com 6 meses, mas é porque eu tive eu tive durante a gestação o que a gente chama de polidramia. Não é nem um quadro muito grave, mas assim, eu tive um excesso de líquido. Muito líquido na barriga. É por isso que ela parece bem grande. Mas tem alguma relação com a atividade física? Não. Ok. Não tem relação nenhuma com a atividade física, gente, por favor. E aí, isso aí o que é? Esse daí, escada? na Tipo verdade, escada? é uma adaptação. Nesse dia, o treino tinha boxe jump. Aí, como eu não podia saltar, eu fiz a ok. subida na caixa. Na verdade, o treino era pular na caixa. Isso. Tá. Esse daí é Esse é o o quê? push jerk. Puxa, jerk. Ali, ó, pra quem não conhece, o Caio vai aparecer ali no cantinho, ele tá com a mão ali na barra. Só vigiando de perto, olha ali, ó. Ali. Olha só, 27 semanas. Aí tá de 27 semanas. Esse daí é o Hang High Pull, uma puxada alta, e essa daí a recepção de barra é o clean. Aí vem de novo um push jerk. Olha o movimento da perna dela, como é que ela faz, né? Ela dá uma semiflexionada no joelho pra voltar. Ah, essa é a corda. Essa é a corda. Essa é a corda. Nesse dia tinha a rope climb também. Esse é o movimento de subir na corda, mas aí como a gente não pode fazer, por uma questão de segurança, né? Aí a gente faz a adaptação, que é essa... Que da mesma forma, a gente não tá usando a perna para subir, mas a gente faz a força do braço que o rope climb exige. Muito bom. E é esse treino aí que a gente faz quando não sabe ainda subir a corda, né? Esse no caso é uma adaptação. Ali vocês viram que eu tava fazendo, eu fui até a metade. Mas normalmente a gente pede pro aluno deitar no chão, aí ele vai subindo usando a força do Desde braço. o chão. Exatamente. Pra aprender a subir na corda. Pra aprender, pra ganhar Pra pegar força, o esquema. principalmente força de braço, porque no caso da subida na corda a gente tem que ter um pouquinho mais de força no braço do que nas pernas. Deixa rodando aí os vídeos dela aí, enquanto a gente conversa sobre a gravidez dela e treinando, por gentileza, Franca. E aí, como é que é esse negócio de treinar grávida? Porque, assim, gente que não é do meio, olhar isso aí vai falar, gente, absurdo. loucura! É Que doida. loucura é essa Vai que perder essa o mulher- menino vai sair, vai E perder. aí? Gente, não é fácil. Primeira coisa, não é fácil porque, assim, tá mais pesada, a gente sente mais sono, mais cansaço, qualquer coisa que a gente faz cansa, até às vezes falar cansa. Então, assim, não é fácil. Se a gente não tiver, assim, um objetivo mesmo, eu quero treinar durante a gravidez, a gente não faz nada. Entendi. Só fica em casa comendo e dormindo, né? Mas foi tranquilo. Essa segunda gestação,
eu consegui treinar bem melhor do que na primeira. Uhum. Porque como eu já estava trabalhando, então estava todo o tempo me movimentando, isso também me motivava a treinar. Uhum. Entendeu? Então, assim, foi difícil começar, mas depois que começa a gente consegue continuar, a gente consegue dar uma continuidade nos treinos. Qual é a diferença? Você teve 2 filhos, o primeiro filho foi na época da pandemia, você não conseguiu treinar direito Sim. na primeira gravidez, na segunda você treinou aí por até que tempo? Acho que até 7 meses. 7 meses. Qual foi a diferença da sua gravidez quando você treinou e quando você não treinou? Primeira coisa, peso. Uhum. Isso é bem notório, Uhum. tá? Na primeira gestação, foi justamente na época da pandemia, foi 2020. Eu tava com 5 meses quando veio o alerta da pandemia e fecharam o comércio, fecharam as academias, fecharam tudo. E eu não consegui mais treinar. Então, assim, eu só ficava... E pra piorar a situação, ainda tinha saído um estudo que as grávidas faziam parte do grupo de risco. Então, assim, eu não saía de casa. Uhum. Porque a gente não conhecia o vírus, não sabia o que era, não sabia as causas, os efeitos Sim, na, verdade. na gestante, ou o Tudo que poderia novo, né? causar, exatamente, causar no bebê. Então, o marido falou, fica em casa, casa, você óbvio. não vai sair Saúde pra em primeiro canto lugar, nenhum. Então, foi o que aconteceu. E nesse período, ociosa, Uhum. ficava em casa, Comia, dormia, Netflix. Aham. Comia, dormia, Netflix. Uhum. Ah, mas poderia treinar em casa. Poderia, cara, mas assim, a cabeça da gente, ela manda no corpo todo. O corpo pode até saber, você tem que treinar, mas a cabeça diz assim, eu não tenho cabeça pra treinar em casa. É. Treinar sozinha, sem ninguém. Tu já se sente cansada. Tu já tá pesada. Aí tu tá sozinha em casa, cadê a motivação pra você treinar? Complicado. Então, assim, pra mim foi um período nessa parte de atividade física, foi um período bem difícil, que eu não consegui treinar. E eu ganhei 18 quilos. 18. Eu engravidei, eu tava com 60, cheguei no final com 78 quilos. Uhum. Então, foi a primeira coisa. Segundo, acabei desenvolvendo diabetes gestacional. Uhum. Terceiro, tive o quadro de hipotiroidismo. Entendi. Entendeu? Tudo isso Na primeira gravidez. na primeira gravidez. Meu bebê, para ter uma ideia, a questão da diabetes gestacional, ela influencia diretamente no peso do bebê. menino. E o meu objetivo era, eu vou engravidar e eu quero ter parto normal. Por isso que eu queria treinar, Uhum. entendeu? Mas infelizmente não consegui. Então, meu bebê nasceu grande demais. Meu primeiro puxa. filho nasceu de 4,5 kg. Cara, o menino é uma Não tora. tinha, e ele não tinha condições de nascer normal. Ele estava tão grande dentro da barriga que no dia do parto ele não estava com a cabeça encaixada, ele estava com o ombro encaixado, ele estava com a cabeça de lado, então. Não podia. De Não. jeito nenhum. Aí aconteceu, fiz a cesárea, bebê grande demais, tiveram que cortar ainda mais a minha cirurgia, então eu tenho uma cicatriz grande, né, da primeira. E ele, por causa da diabetes, ele acabou nascendo com Peso maior. peso bem maior. E a segunda gravidez? A segunda gravidez já É essa aí, né? já é essa daqui, ó. Aí eu tinha entrado na empresa, eu tava com 1 mês. Uhum. Olha a situação. Fazia 1 mês que eu tava que eu estava trabalhando na Por Super falar Lodge. nisso, a empresa que ela se refere é da camisa dela, Superode. Onde ela trabalha aqui em Manaus. Em que lugar lá? Fica ali na Sátiro Dias, no São Francisco, próximo à Cidade da Criança. É por trás, do lado daquela empresa de seguros ali, não é? Fica empresa de Seguradora, seguros. seguradora, aquela que Fica perto, assim, anda acho com que os um ponto de carros de referência cofre. melhor fica perto do posto do Detran. do Detran. Tem um posto do Detran Sim, ali do de lado. vistoria, né? Isso, posto de vistoria do Detran, na Perfeito. rua, bem do lado. É ao lado Não ali. tem erro. Beleza. Então, assim, na segunda gestação, eu tinha acabado de entrar na empresa, eu entrei em abril, aí quando foi em maio eu descobri a gravidez. Eita. Aí foi aquele susto, né? Que a gente não tava esperando. Meu filho mais velho tem 2 anos e 8 meses. Então a gente tava programando ter Mais pra bem frente. mais pra frente. Mas Tá Deus valendo. manda, né? Então. Tá valendo. Tá valendo, né? Aí, então aproveitei. Eu já tô no local, tô numa academia. Trabalho numa academia. Aham. Vou treinar. Lógico. Chegava mais cedo,
fazer os treinos da casa adaptados, Aham. né, pra minha condição e treinava. Mas assim, isso daqui é um treino pra uma pessoa normal, uma gestante normal, pessoa do dia a dia. Mas se você procurar na internet aí, Tia Clé. Como é que é? Tia Clé, Tia Clé? você conhece? Não. Não, Tia Clé, ela é 6 vezes campeã mundial de CrossFit. 6 vezes seguidas. Nossa. Ela é a mulher mais condicionada do mundo por 6 anos seguidos. Nossa. Tá grávida. Acho que ela tá com 6, 7 meses. Se você olhar os vídeos dessa mulher treinando, é absurdo. Nossa, muito peso. Ela consegue Muito ainda carregar peso? Peso, ela faz levantamento de peso, ela faz barra fixa, ela faz burpee, Eita. ela faz burpee, Eita. ela faz salto na caixa. Nossa. Tá entendendo? Mas, tipo assim, essa mulher vai perder o filho. Não, é condicionamento. Ela é uma atleta, como eu falei, 6 vezes campeã mundial de condicionamento físico, 6 anos seguidos. Então, assim, ela tem mais do que condicionamento físico para manter a atividade física em Num alta nível intensidade bom, né? para ela, entendeu? E ela tem todo o acompanhamento, tá? Mas é a tia Clé, a mulher mais condicionada do mundo. Aqui a professora é a tia Lani. Aqui é a tia Lani treinando, uma pessoa normal do dia a dia. Então, assim, o meu treinamento foi todo adaptado, carga, movimento, né? Até por causa da barriga. Mas hoje a gente tem muitos estudos que falam sobre o benefício da atividade física na gestação e que tiram muitos mitos que foram criados ao longo do tempo. Entendeu? Por exemplo, primeira coisa, atividade física na gravidez. Ah, não pode. Pode. Né? E a gente tá aí no vídeo mostrando isso. Pode. Uma coisa, é interessante também notar que você já tinha um histórico de Sim. atividade física antes da gravidez. Sim. Isso daí influencia para ter sucesso na atividade física durante a gravidez? Ou, por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte... Eu a posso mulher começar a atividade? na gravidez. Nunca fez nada, sedentária, ficou grávida. Ah, agora eu quero treinar. Agora eu quero treinar. E quero fazer o que você faz. Eu vou te falar a verdade. Eu acreditava que não. Olha aí. Eu acreditava que não. Mas depois dessa segunda gravidez, eu comecei a me interessar mais... Desculpa. Comecei a me interessar mais pelo assunto. E antes mesmo de eu engravidar, eu tinha uma aluna grávida. Ela chegou com a gente, ela já estava treinando em outro box, aí ela veio pro nosso, ela estava com 7 meses. É a Jéssica, Nossa. a mãe do Arthur. Então ela já estava com uma gestação mais avançada e ela já estava treinando, então eu tive que começar a trabalhar com ela durante a gestação dela. E ela estava treinando normal. Ela fazia os treinos da casa, a gente adaptava. O que ela não podia fazer, a gente trocava o movimento, a gente colocava um movimento mais simples, alguma coisa que fosse mais confortável, mas ela nunca deixou de treinar. Então, depois que eu comecei a atender ela, eu comecei a pesquisar mais e eu fui encontrando evidências. Então, assim, eu achava que eu só poderia continuar o treinamento se eu já tivesse um histórico de treinamento antes, aí engravidei, eu vou continuar. Ah, mas eu nunca treinei e engravidei, eu quero treinar. Ah, não pode. Mas durante essas pesquisas eu vi que é possível. Só que é diferente. Uma pessoa que treina, engravidou, vai continuar treinando, ela vai dar continuidade ao treino. Uma pessoa que não treina, ela pode começar, mas vai ser numa outra intensidade. Ok. É uma outra conversa. Então é Mais possível. leve e tal, né? Exatamente. Intensidade não é tão alta quanto Não, a quem não. já treinava. Não é tão alta. Então ela pode começar, mas tem que ser Moderado. né? bem mais moderado. Você falou que quando você não treinou na primeira gestação, você ganhou 18 quilos. 18. Nessa que você treinou, nessa gestação que você treinou, quanto foi o peso que você ganhou? 10 a 11 quilos, mais ou menos. Quase que a metade. Quase que a metade. E a diabetes? Não tive. Não tive diabetes. Eu tive o quadro de hipotiroidismo na segunda também, mas é porque é um quadro genético. Ok. Eu descobri na primeira gestação que, assim, meus irmãos têm. Eu tenho até um irmão hoje que ele é diagnosticado com hipotiroidismo, faz tratamento. A minha irmã mais nova, quando entrou na adolescência, teve também, só que ela conseguiu reverter com tratamento. E assim, eu não sabia. Eu fui descobrir que eu tinha
com a gravidez. Sim. Que aí ela ficou evidente, ela apareceu, resolveu dar as caras, né? Aí eu descobri. Aí tanto que na segunda gravidez eu também tive, mas eu fiz o acompanhamento certinho com hormônio. Ok. Mas depois que você teve o filho, o hipotireoidismo... Ele diminuiu, mas ainda assim eu faço acompanhamento. Ok. Porque, como eu falei, é genético. Entendi. Então, E o bebê? O segundo bebê? O segundo bebê ele nasceu um pouquinho menor. É. Mas assim, como eu falei, não foi devido à atividade física, à falta ou excesso de atividade. Foi porque durante a gravidez eu desenvolvi um quadro de polidramia. Não tem nada a ver com atividade física. Na verdade, ainda estou tentando entender um pouco o fator. Mas assim, a polidramia é um excesso de líquido. Eu tive muito líquido na barriga. Tanto é que esses vídeos aí, eu tava com 5 meses. Só que você olha, parece uma barriga de 7, 8. Verdade. Entendeu? Porque eu tinha muita água. Então, como tem muita água, o bebê tem mais espaço para crescer. Então, ele cresceu também um pouquinho, né? Que bom, né? O primeiro nasceu de 4,5, esse segundo nasceu de 4,300. Nossa. 2 meninos. Só parrudo. enormes. 2 meninos bem grandes. Mas tu vê o marido dela também é outro cara também. É, a genética do pai, Troncudo porque da também. mãe. É Tá isso tudo aí. pequeno. Mas, Lani, olha, que conselho você daria, então, para uma mulher que está pensando em engravidar e tal? Vale a pena fazer atividade física para ter uma gravidez melhor, um parto melhor? O que você diria aí para... Gente, quando eu engravidei, o meu objetivo era treinar. Eu quero treinar porque o meu objetivo é ter parto normal. Então, assim, a primeira coisa, se você quer engravidar ou você já está grávida e quer ter um parto normal, faça atividade física. Continue. Se você já faz, continue. Não tem por que parar. Porque um dos benefícios da atividade física para o parto é justamente a possibilidade do parto vaginal. Entendeu? Porque tem, como vocês viram aí, tem os movimentos de agachamento. Então, tudo isso ajuda muito a fortalecimento do assoalho pélvico, ajuda na mobilidade da articulação de quadril, que vai facilitar futuramente o parto vaginal. Então, assim, primeira coisa, se você quer parto normal, treine ou continue treinando, né? Segunda coisa, ganho de peso. A gente consegue ter um controle muito melhor do peso. Terceiro, que eu acho também muito importante, a cabeça. Porque imagina, a gente tá com um turbilhão de coisas. A gente tá com um turbilhão de hormônios no corpo. A gente pensa 1000 coisas. Na minha primeira gestação, minha preocupação era, meu Deus, eu tô grávida, e agora? Eu nunca cuidei de uma criança na vida, eu nunca troquei uma fralda, né? Como é que eu vou cuidar de uma criança? Eu não sei, né? A gente tem aquela preocupação. Sim. Aí, quando chegou o segundo, eu disse, meu Deus, como é que eu vou cuidar de 2 meninos? Aí a preocupação, sempre tem alguma preocupação na cabeça. Então, a atividade física, estar dando aula, estar trabalhando, estar me movimentando, tudo isso ajudou muito a parte psicológica, a parte emocional. Porque a gente consegue ali, durante o treinamento, a gente consegue fazer esse equilíbrio. Extravasar aquilo que a gente está, aquela emoção que a gente está sentindo, aquilo que a gente está pensando. A gente consegue espairecer. E é um momento também, eu acho muito, muito importante esse momento do treino, porque é um momento que você tira pra você. Porque daqui a pouco, daqui a alguns meses, você vai ter que cuidar de outra pessoa. A gente não vai ter quase tempo pra gente. Verdade. Então, aquele momento que eu tava treinando, essa 1 hora era pra mim. Entendeu? Pra eu cuidar da minha cabeça, cuidar do meu corpo, entendeu? Então, assim, eu digo que essa é a parte mais importante. A parte estética a gente consegue resolver, mas uma cabeça quebrada é um pouco mais problemático, né? Então, assim, acho que o treino, pra mim, o principal foi a questão do psicológico e a questão do emocional. Vale a pena ressaltar que é óbvio que se você tem algum risco na sua gravidez de perder o bebê, né? Existem algumas doenças, né? Que a pessoa precisa estar limitada ali, porque pode ser que o bebê perca, né? Então tem aquelas doenças que a pessoa o médico pede, repouso total e tal. Aí você repensa aí a ideia de estar numa atividade. Mas se tu tem uma gravidez normal, tá tranquilo, não tem problema algum,
tá completamente liberado. Posso só fazer uma correçãozinha na tua fala? Existem hoje estudos e profissionais que já falam sobre a atividade física para grupos de risco. É mesmo? Para gestantes de grupos de risco. Caramba. Entendeu? Não sabia disso. A gente também não sabia. A gente vai... Mas como eu te falei, a gente vai pesquisando e a gente vai encontrando essas evidências. Tem uma professora de educação física hoje no Instagram, eu lembro do sobrenome, é Heringer. Uhum. Depois eu te passo, qualquer coisa você pode passar aqui. Mas ela trabalha exclusivamente com gestantes. Uhum. E ela tem mostrado estudos científicos que falam sobre treinamento para gestantes do grupo de risco. Olha E ela fala que esses treinamentos, eles podem ser feitos, né? Só que o cuidado, ele é muito maior. Uhum. Aí a gente entra também numa outra preocupação. Nem todos os profissionais de educação física estão preparados para lidar com uma gestante. Imagina com uma gestante de risco. Então, assim, é possível fazer atividade física na gestação? É possível uma gestante do grupo de risco treinar? Só que o problema é você encontrar o profissional adequado para conduzir Perfeito. esse treinamento. E isso tem que, realmente, como você falou, isso tem que ser repensado. Ok. Entendeu? Então, Tá aí. é possível, mas tem que ter muito cuidado com quem vai direcionar esse treino. Perfeito. Perfeito. Maravilha. Legal, Lani, poxa, é uma inspiração, viu? Você, seu marido. E as crianças já estão no caminho já? O mais velho é ligado no 360, né? Ele não para de jeito nenhum. Ele chega no box, a primeira coisa que ele faz é rodar aquele box todinho, correndo. É mesmo, Ele não que para. Legal, que legal. A gente até fala que ele tem uma quedinha pro jiu-jitsu. É, né? Que ele brinca com o pai dele e passa a guarda e brincando assim, Que nem legal. sabe o que é isso ainda, mas a gente olha esse garotinho, ele tem um jeito pra atleta. Tem o talento. Tem um talento, né? Herdou dos pais. Herdou né? do pai. Do O pai. jiu-jitsu já não é muito minha área, não. Minha área é mais o cross. Aí Mas- o mais novo ainda só mamando. Que legal, que legal. E você hoje está com quanto tempo de Eu tô bebê nasceu? Tô com um mês, hoje são 23, né? 23. Eu tô com um 24. mês e 23 dias do pós-parto. Bebezinho novinho. Bebezinho novinho. Que legal. Que legal, que Tá, legal. não faz muito tempo. E eu já comecei a me movimentar, já comecei a treinar também. Foi normal ou foi Foi cesárea. cesárea também? É. E é até importante falar essa questão do treinamento no pós-parto, Aham. né? Dependendo de como for a gestação, de como foi a cirurgia, na verdade, né? Você pode já começar a treinar em poucos meses. Que legal. Eu já comecei, sabe, Lani, mas tu tá com 1 mês e 23 dias só de pós-parto, Mas assim, atividade, já começo a caminhar, já começo a fazer leves agachamentos, nada que vá Forçar forçar demais. exageradamente, né? Tudo Ah, dentro sim, do sim. meu limite. Que legal. Até porque a gente sente bastante quando a gente volta a treinar, a gente sente bastante o treinamento físico, às vezes dá umas tonturas assim, então a gente respira, Sim. verifica se dá pra voltar ou não e a gente vai levando. Que Pouco a legal, pouco, Lani. né? Que De legal. pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Muito Que legal. bem, Lani. Foi excelente. Eu gostei muito aí dos aprendizados sobre o CrossFit. É isso E me aí. interessei, viu? Pô, me Vá interessei. faça Vou uma visita. fazer a aula experimental, né? Faça uma aula Teve experimental. uma pessoa esses tempos agora que tava conversando com ela, falou assim, olha, pastor, eu fui uma vez no CrossFit, quase morri na aula. Depois eu nunca mais parei. Falou assim, e hoje eu sou viciado em CrossFit. ela me disse. Mas é assim mesmo. Porque, como eu falei, a gente não tem monotonia. Todo É. dia você faz uma coisa diferente, todo dia é um desafio diferente. E acho que a gente gosta muito desse negócio de se desafiar, se colocar à prova. Então, Que pra legal. quem gosta de desafio, o CrossFit é uma ótima pedida. É top, Muito é top. bom. Maravilha. Então fica aí, gente. Você sabe que a Igreja Adventista, a gente trabalha
com o desenvolvimento da pessoa, né? Em Como um 3 todo, áreas, né? Como um todo. Quais são as 3 áreas aí, pastor? Físico, mental e espiritual. Então, É o isso aí. físico está intimamente ligado à sua espiritualidade. Perfeito. Então, nós entendemos que o ser humano, ele é um todo, né? Ele é o completo. Não tem como você trabalhar só a espiritualidade da pessoa se o físico dela está mal, está doente. Não tem como você trabalhar o físico se a espiritualidade ou se o mental da pessoa está detonado. Quando você desenvolve o físico, você consegue também melhorar sua comunhão com Deus. Isso é óbvio, é claro. E a mente também. E a sua mente também, o seu psicológico, né? Você começa a ficar mais tranquilo, você tem a liberação dos hormônios do prazer, né? Da Sim. tranquilidade. O sono é mais Melhora Nossa, muito. melhora demais, gente. Experiência própria, quando eu tô sem treinar, eu demoro para dormir e tal, mas quando eu tô treinando, gente, é deitar na cama. Você pega aquele sono que parece que você morre, né? Bem É um sono melhor, né? profundo, você descansa, acorda zerado. Então, a gente quer deixar aqui nesse podcast uma mensagem muito legal para você. Cara, aproveita. Aproveita que você está vivo e vá para uma academia, vá para um crossfit. Ah, mas eu não gosto. A gente trouxe essa modalidade, né? Que é uma das modalidades que eu, pelo menos, gosto. Mas se você não gosta do crossfit, cara, procura uma que você gosta. O importante é você, irmão, tá fazendo alguma coisa com o seu físico. Coloque o seu físico para se movimentar. Exatamente. O melhor investimento que nós temos é na gente mesmo, que a gente pode fazer. Com certeza. Nós somos os únicos que podem fazer alguma coisa por a gente. Porque não tem. Se a gente não fizer por nós mesmos, quem é que vai fazer? Não tem. Se a gente não pensar na gente, quem é que vai pensar? Eu vi uma frase uma vez que diz assim: você não é prioridade de ninguém. Você é prioridade de você mesmo. É isso aí. E é isso. Se a gente quer mudar, se a gente quer melhorar de vida, se a gente quer ter um físico melhor, uma cabeça melhor, a gente tem que fazer alguma coisa. Tem que se movimentar. Porque senão. Até me lembrou de uma frase que eu escutei esses dias de um neurocientista, que ele disse o seguinte, que as pessoas que ele consulta e tal, que as pessoas que são bem-sucedidas, ele reparou uma coisa em comum entre todas elas. Todas praticavam exercício físico constantemente. Olha aí. Sim. Fantástico, né? Fantástico. Então, fantástico. fica a dica, Aí. quer ser bem-sucedido, começa, né? Se exercitando, Começa a se exercitar. mente clara, e aí o resultado vem. Isso aí. Queridos, Lani, olha, muito obrigado, de É verdade. isso. Foi uma inspiração Muito, aqui. muito bom. Uma aula de crossfit Uma ali para aula. você tirar alguns mitos da cabeça. Exatamente. E buscar um cross. Novamente vai passar aqui o CrossFit onde ela trabalha, Superod, vai estar passando aqui na tela. Depois deixa o telefone com a gente aí, Tá. algum contato pra gente Instagram. colocar aqui. Pra quem quiser aqui em Manaus, quiser ir lá, fica à vontade, fazer uma visita. É isso aí. Foi muito Ah, bom. o pastor Lucas, ele pode ir lá? Ah, com certeza. Você tá convidado. Obrigado. Vou até deixar teu nome na recepção lá com Pronto. a nossa amiga da recepção. Ó, e é Deixa. bom que vocês aceitam lá O Gympass. o Gympass. O Gympass é um aplicativo, né? Um processo aí Ele das empresas. é um aplicativo empresarial. As empresas, elas meio que Incentivando. pagam uma parte da mensalidade e o funcionário paga a outra. Muito E bom. sai muito mais barato. E isso também certeza. funciona também para microempresas, né? Microempresas, MEI e tal. Você pode cadastrar e aí ir lá, aceita. Então sai muito mais barato para o funcionário e você tem uma rede maravilhosa de academias e o Superod está nessa daí. Beleza? Isso aí. Então fica a dica aí, Superod é um dos boxes aqui de Manaus e onde você estiver assistindo, com certeza deve ter um box de CrossFit próximo de você. Procure um bom profissional, um profissional que entenda do negócio para poder te fazer treinar bem, sem lesão, que esteja de olho em você para te corrigir e você ter sucesso aí nessa atividade. É isso aí. Muito obrigado, viu, Lani? Que Deus isso, abençoe muito você. eu que agradeço vocês pelo convite. Muito obrigada por abrir essa oportunidade para a gente estar falando um pouquinho sobre atividade física e o principal, sobre gestação também, né? Legal. Verdade, verdade. Que é importante. Tão Abraço para importante. todos vocês. Espero que a gente tenha conversado. A conversa tenha sido esclarecedora para todos. Posso deixar um abraço? Pode, certeza. claro. A gente vai fazer o nosso. Deixar o. Tem que mandar um abraço pro marido, né? Manda. Amor, te amo, beijo, Caio, filhos. Beijo pra vocês também. É isso aí.
É isso aí. Então você que está assistindo aí, que gostou desse podcast, não esquece de deixar o seu like, Perfeito. de compartilhar com seus amigos, de se inscrever no canal e ajude divulgando isso aqui para que mais pessoas também sejam abençoados com esse conteúdo tão bom que a professora Alane trouxe hoje pra gente. Deus abençoe você e até a próxima.